Conquista o nosso coração para Ti mesmo, ó Pai. Nós não podemos ir além da letra, e se o Senhor não nos revelar, nós estamos mortos, porque a Tua palavra diz que a letra mata, mas o Teu Espírito é que vivifica. Concede-nos a revelação da pessoa do Teu Filho, para que em tudo sejamos edificados por Ele. Pessoas sejam salvas e tenhamos profunda alegria no Teu Espírito. No nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Nosso projeto aqui é uma caminhada no processo da desconstrução do modelo religioso e na compreensão do que é o Evangelho. Dentro desse processo, a gente está começando a aprender a orar de olho aberto. Mesmo porque a Bíblia diz assim, vigiai e orai. Eu nunca vi uma pessoa vigiar com o olho fechado. Para você ser vigilante, você tem que estar no posto de atalaia, bem examinando as coisas. Certamente que para nós concentrarmos, muitas vezes a gente fecha os olhos para tentar aliviar a quantidade de imagens que temos por fora. Mas nós precisamos caminhar um pouco mais sobre essa questão. Caim e Abel. Este capítulo 4 de Gênesis, ele mostra a humanidade pós-Éden. Logo que os nossos primeiros pais pecaram, eles se tornaram fugitivos de Deus, saíram se escondendo de Deus, foram para trás da moita e construíram o seu primeiro modelito religioso, que foram as tangas. Deus vem ao encontro, não de encontro, mas ao encontro do casal, faz uma inquisição, faz uma pesquisa e descobre que ali existe culpa e transferência de culpa, que é o modelo que nós usamos para o processo da vida neste planeta. Nós temos culpa e transferimos nossa culpa e alguém vai ser culpado. Deus, então, estabelece a sentença e manifesta o Evangelho. O Evangelho foi posto com as palavras: porém inimizade entre ti, falando com a serpente e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. E logo em seguida, Deus faz túnicas de peles de animais e veste o casal. Aquelas peles ali estão claramente falando de uma morte. Porque a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus que sem derramamento de sangue não há perdão, remissão de pecado. E aquelas peles que cobriram os nossos primeiros pais representam a vida substituída,
a vida trocada, a vida de Cristo. Eles estão cobertos pelo Cordeiro. Perante os olhos de Deus, Adão e Eva agora estão justificados. E este se tornou o modelo da vida espiritual. A forma. Tudo indica que esta comunicação foi passada. Porque os dois filhos pós-Éden, Caim e Abel, um deles sabia. O outro devia saber também, mas agiu por conta própria. Eles agora estão diante do Senhor trazendo suas ofertas. Procedimentos são iguais. Tanto Caim quanto Abel têm um procedimento de trazer uma oferta, uma oferenda, alguma coisa que representasse um ato religioso, um ato espiritual. E Caim trouxe as suas próprias obras, o seu próprio sacrifício, o seu próprio esforço. E Abel trouxe as primícias do seu rebanho. Trouxe um sacrifício que não era o dele, mas um sacrifício de um terceiro, um inocente, que veio ali representando, apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus aceita Abel e a sua oferta. Mas a Caim e a sua oferta ele não aceita. Por quê? A oferta de Caim era cruenta, enquanto que a oferta de Abel era cruel. Uma estava sem sangue, a outra trazia o preço da redenção, trazia a morte. E isto mostra exatamente o modelo que vai se formar do Evangelho e da religião. Eu escrevi um livro há algum tempo atrás, em 2002, essa é a edição de 2011, com o título Religião, uma bandeira do inferno. Depois eu vou fazer uma pergunta e o que responder a pergunta eu vou dar de presente o livro hoje. Mas é um livro que nós vamos procurando aqui tratar os dois vetores, o da religião e o do evangelho. A religião, aqui no caso, ela é representada por Caim, enquanto o evangelho é tipologicamente representado por Abel. Nesse livro nós vamos fazendo duplas, Caim e Abel, Ismael e Isaque, Esaú e Jacó, o filho mais velho do pai bondoso e o chamado filho pródigo, que é o segundo, o filho mais velho do pai do viticultor e o filho mais novo, Marta e Maria, Saulo e Paulo, na mesma pessoa, e Adão e Jesus. Adão e Jesus, eles são exatamente os dois
pilares, os dois homens com quem Deus trata. Nós somos tratados em Adão e em Jesus. Em Adão nós trouxemos uma natureza. Em Jesus, Deus crucificou a nossa natureza. E aí nós temos então a religião. Por que que Caim foi rejeitado com a sua oferta? Porque a sua oferta não tinha a realidade espiritual do sacrifício. Nós não somos aceitos pelo que nós fazemos, mas sim pelo que Deus faz. Isso é o que temos tentado trazer aqui para que nós pensemos, os nossos atos não nos fazem aceitos. E nós queremos sempre fazer coisas, às vezes a gente diz assim, você quer fazer um culto lá em casa? Mas culto não se faz. Fazer culto. Que história é essa de fazer culto? Nós estamos em culto. O culto é uma questão de ser e não de fazer. O culto é um estado permanente diante da glória, da misericórdia e da graça de Deus. Eu não faço gratidão, eu agradeço. Às vezes eu ouço assim, vamos fazer uma oração. Fazer oração? Que história é essa de fazer oração? Oração não se faz. Oração é a expressão de uma linguagem entre o filho e o pai. Imagina meu filho chegar, pai, eu quero fazer uma conversa com você. Isso é um absurdo, fazer uma conversa comigo? Que história é essa de fazer conversa? Ele chega e conversa, e comunica-se. Então nós temos uma mania por fazer, porque esta é a ideia. Fez a roupinha lá no começo, e religião é aquilo que você faz para tentar ser aceito diante de Deus. Enquanto que o Evangelho é aquilo que Deus fez em Cristo Jesus para nos aceitar. Fica claro? O que aconteceu logo depois que os nossos pais, que Caim não aceitou? Ele ficou irado, descaiu-lhe o semblante e Deus se manifesta a ele com graça, dizendo, Caim, se você procedeu mal, não conforme, olha, tem chance para você. A ovelha do pecado, o substituto, o regra 3, que vai apontar para o Cordeiro de Deus, está deitado bem aí na porta da tua casa. Domine-o, ofereça-o, traga-o e serás aceito. Mas o religioso, ele é um cabeça dura. Ele quer fazer as coisas do jeito dele. Ele não tem humildade. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Uma das características do religioso é a sua petulância de querer ser como Deus e de querer fazer as coisas do jeito dele. E ele se irritou, já está virado, convidou o seu irmão para um passeio no campo e, como todo religioso, ele vem pelas costas e mata o outro. É assim que a religião faz, ela persegue na surdina, porque ela não pode aceitar que alguém seja aceito pela condição incondicional da graça. Ele tem que ser aceito
pelo seu modo de agir, da sua conduta, sua moral, a sua justiça própria, suas boas obras. E aí isso geraria, sem dúvida nenhuma, uma competição terrível. Como é que alguém é aceito aqui nessa festa sem nenhum predicado? Isso não é justo, não é justo mesmo, é graça. Custou o preço de alguém para nos oferecer isto gratuitamente. Então Caim vai e mata o seu irmão, em vez de matar a ovelha. E aí Deus aparece para ele e diz que a voz do sangue do irmão clamava diante de Deus. Existem muitas coisas na Bíblia que clamam. A gente pensa que faz uma injustiça e essa injustiça vai ficar esquecida. Não, ela clama. O povo de Israel estava no sacrifício lá no Egito e Deus diz que o sofrimento dele clamou diante do Senhor. Havia uma dor ali clamando. Tiago diz que tem o salário daqueles que foram explorados também clamava diante de Deus. E aqui nós temos um clamor, o clamor do sangue do inocente. E agora nós temos uma coisa depois, que a terra se tornou maldita e ela não vai produzir a quantidade que ela produziria se não tivesse recebido essa maldição do sangue. O Fernando estava me contando ali que a chuva foi boa, né, Fernando? Foi boa, agora a gente tem perspectiva, chuva que vem do céu, mas tem que adubar a terra. A terra hoje sofre um desgaste, uma entropia, um envelhecimento. Isso tudo é consequência dessa maldição. E ele disse assim: quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, e tu serás fugitivo e errante na terra. Que coisa! A terra se tornou maldita, agora duplamente maldita, foi maldita pelo pecado de Adão, porque agora é com fadiga, e agora é uma maldição de não produzir a quantidade que ela deveria produzir. E o verso 13 diz assim: então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Mas isso aqui não é arrependimento. Ele ainda está querendo suportar o peso, mas ele acha que é muito grande. E ele diz: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, e serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Uma das características da culpa é a vitimização. O sujeito, quando ele está com culpa no cartório, ele começa a gemer, a murmurar, a chamar atenção para si. E o Senhor misericordiosamente aparece aí no versículo 15. Pode ler, Alexandre, por favor. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. O Senhor misericordiosamente veio a Caim e disse: eu te protejo com a proteção da graça preservadora, da graça mantenedora. Eu vou te cuidar. Esse número 7 aqui está sobre o sinal
de uma coisa perfeita. Existe uma graça no mundo que faz com que o mundo não se descambe para ser pior do que ele é. Se Deus retirar essa graça, explode. A graça comum, né? É a faz graça, o sol a nascer graça sobre comum justo. ou graça mantenedora, porque existe a graça criadora, a graça mantenedora e a graça salvadora. Essa graça comum ou mantenedora que sustenta o universo, que mantém as coisas no universo, é um sinal da misericórdia de Deus sobre a raça humana, que se não houvesse isso, se o homem fosse deixado à mercê dele mesmo, da sua maldade mais profunda, não sobraria nada, nada. O homem é um ser muito perverso, mas se Deus não tivesse deixado alguns sinais, como ele fez aqui com Caim, e algumas pessoas querem saber qual foi o sinal que ele deixou no Caim, e houve uma época que disseram que o sinal era a cor preta. Ele já complicou para o irmão. Complicou ali para o irmão. Ele é preto, e aí ia dizer assim, eles sofreram muito com isso, sinal de cão, de maldição de cão, e o sinal de Caim. Não tem nada a ver com isso. A Bíblia não diz que sinal foi este, mas era um sinal de proteção. É um sinal de ternura de Deus. Eu não quero que você seja vingado. Mas você vê que Caim era tão autossuficiente que no versículo 16, a Bíblia diz que ele retirou-se da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no oriente do Éden. Nós tivemos aqui, olhando até aqui nesse... Isso aqui é uma espécie de recapitulação, né? Caim retirou-se da presença do Senhor. O homem é um ser que não busca Deus. A palavra de Deus é muito clara em mostrar que nós não buscamos a Deus. Vamos ver o Salmo 14. Tanto o Salmo 14 como o Salmo 53, eles são idênticos. E eles dizem a mesma coisa. O Salmo 14, os versos de 1 a 3. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e pratica uma abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esse texto é um texto muito forte, né? Não é que a pessoa humana não faça o bem no sentido de fazer bem para outras pessoas. Jesus diz assim, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Esse bem relativo nós fazemos, mesmo porque a árvore que comemos lá no jardim era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós temos um certo conhecimento do bem e até nós queremos fazer o bem. Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer, entretanto eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Isso significa que até o bem que eu faço, muitas vezes, ele tem uma raiz maligna. Tem egoísmo, tem orgulho, tem vaidade, tem interesse. É um bem cheio de... Hã? Cheio de mal, é cheio de coisinhas, né? Eu fico magoado se alguém não apreciar o bem que eu fiz. Eu fico
com ressentimentos, e assim por diante acontece coisas. E Caim fugiu da presença do Senhor. Eu não entendo Caim como um ser totalmente maligno, no sentido de que ele não fizesse qualquer coisa boa, porque uma das características de Satanás é que ele é um anjo de luz e ele é o mentor da justiça. Ele gosta de coisas justas, muito adequadas. Ele não tem amor, nem misericórdia, nem graça, mas ele trata muito de justiça, só que uma justiça retributiva, e compara muito as pessoas. E aqui eu acho que nesse ponto que ele fugiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod. Engraçado essa palavra aqui, Nod, na língua hebraica, significa peregrinação. É a terra para a qual Caim fugiu. Ou seja, o religioso, ele não descansa. Ele vive sempre andando, tentando alcançar o inalcançável, porque ele é um ser idealizado e não um ser real que se reconhece indigno e que possa descansar na suficiência da graça. E Nod é possivelmente uma região, quer dizer, a oriente do Éden, que ficaria ali para o lado da Índia. Aí nós vamos encontrar toda a religiosidade hinduísta, com características bastante marcantes. Mesmo depois do dilúvio, parte dos cuxitas, dos descendentes de Cush, foram para aquela região que era a região da família de Caim. E eles têm uma característica peculiar, que é o mérito, a meritocracia. Tanto é que eles têm uma religião de castas, onde os brahmas estão na cabeça e os shudras estão lá nos pés. Os párias são pessoas sem qualidade. E essa religião do mérito invadiu, tanto é que há um pensador inglês, eu não me lembro o nome dele agora, é um historiador inglês do século XX, muito famoso. Ele diz que a guerra final, a luta final, vai ser entre o cristianismo e o hinduísmo. O cristianismo, o hinduísmo porque aceita tudo, e o hinduísmo porque rejeita tudo. O hinduísmo é o pai da religião da nova ordem mundial. É o pai desse sistema Bahá'í, que está por trás de tudo, é o hinduísmo. Depois ele faz uma salada de fruta, põe dentro do liquidificador tudo que é religião do mundo, põe judaísmo, põe cristianismo, põe budismo, põe islamismo, põe tudo, mistura, faz um negócio, faz uma gororoba, e aí dá para as pessoas, mas tudo sem o sacrifício de Cristo. Ele põe o cristianismo dentro das suas formas religiosas, de expressão ética, de expressão moral, mas o sacrifício de Jesus é retirado, porque ele nos envergonha, ele nos tira do centro. E de tudo que vem do Oriente, eu fico esperto.
eu preciso estar muito atento. Quando eu vejo medicina dizer assim, carne vermelha faz mal, aí eu arregalo os olhos, bem arregalado. Porque depois que houve o dilúvio, Deus botou todos os animais, para suprimento da mudança do eixo da terra e das circunstâncias que a terra passou a ter. Antes do dilúvio nós éramos vegetarianos. Temos ainda traços disso no apêndice. Ainda vemos cachorro comendo capim, ainda vemos leão comendo, pastando. Eles pastam. Isso é uma lembrança, é uma reminiscência dos tempos antigos. Mas depois do dilúvio, Deus colocou a carne, os animais, os peixes, para serem suprimentos proteicos para o ser humano, para um sistema que foi mudado. E Deus não ia botar um negócio tão ofensivo assim e que fez tanto bem a tanta gente durante tantos anos. E vai me dizer que carne de gado faz mal à saúde? Eu fico pensando, o ovo teve o seu tempo de maldição e agora está no tempo de... O café, coitadinho do café, teve seu tempo de maldição. Eu sei que tem algumas coisas que fazem mal mesmo. Açúcar, por exemplo, faz mal. E farinha branca e esses troços assim fazem mal mesmo. Tem coisas que super engorda, essas coisas, essa comida que hoje que é feita, como é que eu vou dizer, esses alimentos industrializados, eles não são. Mas o que tem a carne vermelha? Tem, sabe por que ela tem? Porque é vaca, e vaca é sagrada na Índia. Aí ela virou uma deusa, e aí eles não querem que a vaca morra. Pode a humanidade morrer de fome, mas a vaca não. Porque o homem pode morrer, que não se tem amor pelos homens. E aí vai. Então eu digo, eu tenho um olho muito aberto com esse negócio de Oriente. A árvore de Natal, nós tiramos da nossa comunidade, de vez em quando eu levo umas pancadas. Mas por que você tirou? Porque isso vem do Oriente. Você pode reparar que até nos tapetes persas, lá eles têm a busca da árvore da vida e coisas dessa natureza. A árvore da vida é Cristo. É Cristo que satisfaz a nossa vida, a nossa existência. Então, religião de Caim vai lá para o Nod, para a região do Oriente lá e começa, e de lá ele implanta um sistema extremamente pesado. Essa religião passa depois do dilúvio, mas como que ela passa? Nós vamos ver lá no capítulo 6 de Gênesis que ela passou. Eu sou dos tais que acreditam que um dos filhos de Noé casou-se com uma das filhas de Caim. Lá na arca tinha uma filha de Caim. E nós vamos ver pelo texto e pelas pistas que o texto nos mostra que tinha uma filha de Caim lá. E ela, eu já posso dizer assim com muita certeza, que era a mulher do cão. A mulher do cão foi descendência de Caim, foi uma que trouxe as tradições dos valentes caçadores. E dali vem toda essa religião que traz tanto peso. E quando nós chegarmos no capítulo 10 de Gênesis, nós vamos ver a terrível, a maligna confusão, lenta e sutil, até a fortaleza de Anu, o Deus das trevas, para simplesmente aprisionar as pessoas
com medo, vergonha, culpa, dever, interesse e mais um bando de coisas que levam peso para a alma e não quer soltar as pessoas. Então, coabitou Caim com sua mulher. Quem é essa mulher de Caim, meu Deus? Tem gente procurando o tempo todo essa mulher de Caim, fica aí. E concebeu e deu à luz Enoque. E aqui nós temos a mulher de Caim, que tem tanta gente procurado. Eu só vou dizer uma coisa. Na literatura rabínica, eles tiveram atrás, eles disseram que antes de Adão casar-se com Eva, ele casou-se com a Lilith. Lilith é uma mulher de cabeça de mulher e corpo de serpente. E ele teve filhos com essa mulher. Aí vão inventar uma porção de história bem interessante, mas tem muita coisa aí no chamado mito de Gilgamesh, dos babilônios. Ela aparece, a dona Lilith, e nós vamos tratar disto no Salmo 91 sobre terror noturno, que são as coisas que acontecem nas noites, o pavor, as trevas, a escuridão, que levam as pessoas ao medo e que está fazendo hoje com que a juventude saia de casa à meia-noite para a busca dessa excitação que é provocada pelo sistema onde existe na Lilith a música, a questão da sexualidade. Depois vocês podem ver na internet, tem muita coisa. Tem coisa bobagem, mas tem coisa boa sobre a dona Lilith. E que seria uma descendente de dona Lilith que casou-se com Caim. Mas não, foi uma das filhas de Adão mesmo. A Bíblia diz que Adão teve filhos e filhas. Tem uns caçadores de mito do passado que chegam a dizer que Adão teve 30 e poucos filhos. Não sei onde é que eles acharam, mas fica por conta desses. Agora, ele teve filhos. Eu sei que Adão viveu 930 anos, teve bastante tempo com Dona Eva. E naquela época a vida era outra, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha cansaço, também não tinha Viagra, e não precisava. E tinha uma potência diferente, ele teve muitos filhos e casou-se com uma filha. Não havia nenhum problema genético naquela ocasião de consanguinidade, nós tínhamos uma raça pura. Mas ele gerou um cidadão chamado Enoque. Dedicado, o filho mais velho de Caim. Enoque é um nome que aparece nas duas linhagens. Só que esse é o dedicado ao humanismo e o outro é o dedicado a Deus. Um é dedicado à cidade. E ele logo, você vê o seguinte, ó. E deu à luz a Enoque. E Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. E aqui está um problema. Cidade é o lugar que nós dispensamos Deus. Porque o Deus da cidade é o sindicato. O Deus da cidade é a coletividade. A cidade tem um próprio governo. No campo, o cara que vive no campo, ele tem uma visão diferente. Quando a situação está difícil, ele olha para cima, não vai chover, ele tira o chapéu e diz, oh Deus. O homem da cidade, quando a situação está difícil,
ele vai na coisa, compra, ou se tiver dinheiro, se não tiver ele rouba, e aí ele vai, porque ele tem, o sistema é um sistema diferente, é um sistema da coletividade. Não é o sistema da dependência de Deus. Deus também tem uma cidade, mas a cidade de Deus não é ponto de partida, é ponto de chegada. E o ponto de chegada é de um povo liberto dessa governabilidade humanista. Enoque, o filho de Caim, teve também filhos. Vamos rapidinho aqui para o Alexandre dar uma ajuda aqui. O filho de Caim foi Irade. Esse Irade aqui gerou... Filho de Enoque, né? Filho de Enoque. Então Irade é o neto de Caim. O bisneto de Caim é Meujoel. O trisneto de Caim é Metusael. E o tetraneto de Caim é Lameque. Eu visitarei a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Aqui nós já temos a 4ª geração de Caim no senhor Lameque. Esse Lameque aqui é um cara também que tem nome tanto na geração de Caim como na geração de Sete. O Lameque tomou 2 esposas, não ficou satisfeito com uma só. Você vê que a coisa vai começando a se perverter. Aí começou a bigamia. Aí começaram os problemas deles serem duplicados. Não era só com uma não, é com 2. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. E Ada deu à luz a Jubal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Olha aí o gado, pareceu. Será que é isso aí que eles estão querendo dizer que não é para comer o boi? E o nome do seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Parece que era churrasco e forró. Eles gostavam de uma festa doida. Vocês vão verificar que a turma de Caim é muito assim. Por isso que a Bíblia diz assim, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Esses aqui eram festeiros, mas também eram guerrilheiros. Eles influenciaram a turma do PT. A Zilá, por sua vez, é o filho da Zilá. Deu à luz a Tubal-Caíme. Esse tal Tubal-Caíme foi artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. E a irmã desse cara aqui foi a Naamá. Viu? E o Tubal-Caíme é o profeta mor, ou o principal da maçonaria. Eles começam por aqui. Viu? Segundo estudiosos que se dedicam bem a esse assunto. O Lameque e as suas 2 esposas, ele disse o seguinte: olha, eu tive um esbarrão com um cara que me pisou no pé e eu matei ele. Não tem perdão. Mas ele diz assim: se meu tetravô estava debaixo de 7, eu quero estar debaixo de 70 vezes 7 de proteção. Esse número aqui foi o número que Jesus foi buscar para o perdão. E no versículo 25, graças a Deus, volta a falar de uma nova
família, ou da família de Adão sendo restaurada. Mas até aqui o versículo 24 nós temos todo o conceito do que é religiosidade. Eu vou deixar o Alexandre falar um pouquinho aí para ele nos ensinar algumas coisas e depois a gente vai pegar esses pontos em outras vezes para verificar a importância de cada um, esses nomes que estão aí significando o quê? O que que eles estão costurando uma mentalidade de meritocracia, de esforço, de valores, de valentia, para você receber aquilo que você merece. Como sempre aqui, eu gosto de pincelar algumas coisas que o Glênio vai levantando e eu fico pensando sobre elas. E eu fico tentando entender assim como, de modo prático, isso traz algum significado para a nossa vida, né? E eu achei interessante no começo o Glênio falando sobre aquela recapitulação que ele fez sobre o jeito certo do sacrifício. Uma outra oportunidade nós falamos que há uma nascente comum, um parentesco, e a religião sempre traz isso, né? A ideia do disfarce, de parecer ser o que não se é. E o religioso é isso. O religioso é aquele que busca ser uma coisa que não é. Tem uma dificuldade com a luz, com a verdade, com a consciência que o Evangelho traz. Por quê? Porque no fundo, eu não quero mudança. No fundo, tá bom do jeito que tá. Eu não quero passar por um processo que tem a ver com o meu fim na cruz. Eu quero, no máximo, entrar num acordo com Deus e fazer as coisas do meu jeito. Então, eu estava atendendo um rapaz e ele disse que já ouviu o Evangelho há uns 16 anos. Mas nesses 16 anos, todo ano ele volta para ver se Deus mudou. E Deus não muda. Deus permanece igual. Por que Deus não muda? Porque Ele sabe que se Ele mudar, a gente morre. Se Ele mudar, a gente entra num caminho de fim. E ele não muda. E esse rapaz volta tentando fazer um acordo com Deus, tentando aceitar as questões que o Evangelho propõe, de alguma maneira, de algum modo, sendo ele o administrador disso e podendo preservar algumas coisas que de fato Deus não vai preservar. E isso também tem uma questão. A ideia de ser como Deus produziu em nós esse desejo de adoração, e aqui há uma inversão. Por que esse negócio do fazer? O Glênio também levantou muito essa questão do fazer. A questão do fazer, ela evoca uma admiração, ela evoca a realidade da criação, ela evoca uma inversão onde Deus pode olhar para mim e me adorar. Deus pode olhar para mim e ver uma criação minha, ver algo que Ele nunca viu, ou ver em mim um poder, uma capacidade, uma condição, de modo que Deus olhe para mim e fale assim: rapaz, que cabra bom. Isso aí eu nunca vi. Mas isto é a manutenção da estrutura satânica que cogita das coisas dos homens, que coloca o homem no centro, onde o homem é adorado. O homem é aquele que faz e que tudo depende do homem. Se ele faz certo, a coisa dá certo. Se ele faz errado, a coisa dá errado. Portanto, a glória ou o demérito estão no homem. E eu tento então trazer isso para mim. Por isso que o fazer é um negócio que pega tanto na gente. O Evangelho nos dá a liberdade de fazer porque se é, e não com outro objetivo. Por quê? Porque Deus vem por sua graça e já nos dá o seu tudo no seu Filho. E fala: eu não tomo,
Só que para isso eu vou precisar matar você. Eu vou precisar fazer de você uma nova criação. E fica tranquilo. Daí por diante, tudo que eu faço não tem mais este peso criativo. Por quê? Porque eu entendo que aquilo é dádiva de Deus. Como o Glênio ressaltou naquilo que nós chamamos de graça comum. Graça comum é o meio de Deus manter a gente existindo até que Jesus possa entrar na nossa história e nos redimir. Porque senão, o que o Glênio citou aqui no Salmo, que também está descrito lá em Romanos 3, é impossível haver uma sociedade se estabelece aquilo que está escrito lá em Romanos 3, versículo 10, 11, porque não há nenhum bom, não há nenhum que entenda, não há ninguém que busque a Deus, não há senso de justiça, seus pés são ligeiros em derramar sangue. Imagine aqui dentro isso sendo vivido de modo pleno, ou seja, primeiro nós não estaríamos sentados, primeiro que as cadeiras estavam comendo uma na cabeça do outro aqui, a gente estava querendo se matar, a maldade se manifestaria de modo absurdo. Deus faz com que a sua graça venha e atue sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Para quê? Porque senão isso aqui explode. Porque senão não há condição de existir, não há condição de nada existir. Então Deus mantém isso, mas isso não é a graça salvadora que o Glênio falou. Isso é a graça que nos mantém até que Jesus entre na nossa história e nos redima. Deus não tem como agir conosco a não ser por meio da sua graça. Deus não evoca a sua justiça. Quem evoca a justiça é Satanás. Satanás tentou pegar Deus na sua justiça. E Deus, para não ser injusto, cumpriu a sua justiça em Jesus. É por isso que a ideia da lei é olho por olho e dente por dente. É por isso que nós somos mantidos num processo de competição o tempo inteiro, de disputar quem está certo, quem está errado, porque nós queremos saber quem é justo. A Bíblia vai nos ensinar que os ministros de Satanás são os ministros da justiça. Ora, quem está justo? Quem está certo? Quem está errado? E às vezes isso atrapalha as nossas relações, atrapalha o nosso olhar para o irmão, atrapalha o nosso casamento, atrapalha as nossas amizades, porque nós estamos sempre evocando uma realidade de justiça. Só que nós não conseguimos, nós não podemos viver imersos numa realidade de justiça, porque senão Deus tem que nos enviar para o inferno. Porque por mais que você seja justo aos seus olhos, em algum momento você foi injusto. Você agiu de forma injusta. E isto, do ponto de vista da palavra, diz que não tem outra condição, porque a alma que pecar, essa morrerá. Então, o ambiente da justiça só pode ser vivido no aspecto da graça, quando a justiça de Deus se cumpre em nós e quando Jesus vencer a nossa vida. Porque daí eu posso olhar para o outro com um olhar de misericórdia e posso me colocar na mesma condição do outro e dizer assim, ele precisa da mesma misericórdia que eu, porque a palavra de Deus vai dizer que Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos. Alexandre, Oi. mas essa justiça não é consequência da independência do homem em relação a Deus, que leva ele ao mérito e à autossuficiência? Total. Total. Quando o homem rompe com Deus, ele, tanto é que o que está, ao meu ver, o que está no coração de Caim é que não é justo. Não é justo o que Deus fez. Não é justo Deus aceitar o sacrifício de Abel e rejeitar o meu. Porque se você for ver do ponto de vista do mérito, quem tinha que ser aceito sou eu. E isso vai se replicando quando você vai olhar para as Escrituras. Quando você chega no capítulo 15 de Lucas, quem deveria ser celebrado e festejado é o filho que ficou do ponto de vista do mérito. Porque é ele que está o tempo inteiro com Deus, ou com o Pai, que é uma figura de Deus. Jesus está ensinando sobre Deus, porque a grande revelação de Jesus é que Deus é Pai. E ele está ali o tempo todo sem jamais desobedecer uma das ordens do Pai. Ele é o cara que se envolve com as atividades do Pai, que ele dedica o seu tempo, o seu empenho, ele faz as coisas com zelo,
mas ele evoca a justiça. Evoca a justiça, porque a justiça do religioso impede que ele celebre a vida, por exemplo. O irmão dele não tem significado nenhum para ele. Isto o associa com o diabo, porque quem celebra a vida é Deus. Quem evoca a justiça é o diabo. Por isso que ele evoca a morte do homem. A morte não é como Deus providencia na cruz, mas a morte de pôr um fim em tudo que o homem faz de escravizar o homem e de impedir tudo aquilo que é um fluir da vida. Essa escravidão do Satanás. E é justamente daí que vem. Uma outra ilusão que nós temos é que quando nós aceitamos essa proposta da religião de fazer para ser, não daqueles que são vocacionados, que entendem de onde vieram, o que estão fazendo e para onde vai, daqueles que sabem que já são filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quando nós entramos nessa proposta de querer competir um com o outro, ser mais do que o outro, de fazer para ser admirado, para ser colocado em um pódio, um lugar de destaque, é como se eu buscasse uma competição com o próprio Deus. E é isso que a gente não entende, muitas vezes. Onde eu evoco aquilo para mim como se eu mesmo fosse a fonte da bondade. Como se aquilo fosse algo exclusivo, inaugural e meu. Não consigo perceber, muitas vezes, que toda a bondade, toda a boa dádiva provém de um lugar só, que é Deus. Por isso, mesmo que alguma bondade esteja acontecendo na minha vida ou a partir da minha vida, só tem um que é digno dessa adoração, que é Deus. O que acontece é que o meu joelho dobra e eu falo, Senhor, obrigado. Então são essas as questões, Lênin, que eu queria trazer. É isso aí, queridos. Nós precisamos depois só um pouquinho mais, no outro dia, ver cada palavra desta genealogia de Caim com um enfoque da religiosidade, da meritocracia. Eu não creio que os nomes da Bíblia são sem sentido. Eles estão ali por sentido. Então nós queremos ver como a Bíblia deixou pistas para nós enxergarmos. Desde a dedicação da Enoque, a cidade, que tem como significado treinar, dedicar e inaugurar. Muito parecido com o que você vê o político fazer numa cidade. Mas nós vamos estudar isso vagarosamente, e isso acontece dentro das igrejas do sistema da religiosidade. E que deixa peso. Você nunca se torna pessoa. O Senhor nos dê graça para vivermos na simplicidade do Evangelho, debaixo do sacrifício do Cordeiro, que nos cobre inteiramente, pelos méritos suficientes de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.